Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Num certo dia, a Wirla estava no Recife fazendo seu trabalho de pesquisadora de preços quando começou a ouvir dentro da sua cabeça que ela estava infartando. Ela foi até uma farmácia, comprou AS, tomou e voltou a trabalhar. E de repente, ela teve uma parada cardiorrespiratória. Ela já estava tendo a sua EQM. Essa entrevista foi dividida em 3 partes, todas publicadas hoje. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Wirla. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que somos nós, a sua experiência de quase morte e outras histórias. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde você está falando e nos conte tudo no maior detalhe possível. Muito obrigado desde já. Muito obrigada eu. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar falando da minha experiência. E eu moro em Maceió, mas sou pernambucana. Moro em Maceió há 42 anos. E eu precisei ir a Recife para fazer um trabalho freelance de pesquisa de preços. Foi quando aconteceu a minha EQM. A nossa pesquisa é feita em supermercados. E eu me dirigi a um supermercado, fiz a primeira pesquisa e o tablet simplesmente travou. Eu não conseguia, nunca havia acontecido isso antes. E olha que a gente já faz eu, no caso, já faço esse trabalho há 10 anos. A cada 6 meses, fazemos esse trabalho. Voltei à casa da minha amiga, e olha que é longe, eu peguei ônibus. Chegando à casa dela, meu sobrinho bastou ligar e destravou a máquina, o tablet. Nisso, ele me dá uma carona de volta onde eu estava, e eu fui a um supermercado que por acaso estava fechado. Isso era um dia de domingo. Saí andando para um outro supermercado e no trajeto, eu sou acostumada a andar, adoro andar. Nesse trajeto, entre um supermercado que estava fechado e outro, eu recebi uma informação que eu estava infartando. Eu estou infartando. Vinha isso várias vezes, eu estou infartando. Foi quando eu procurei uma farmácia. Entrei na farmácia, comprei uma caixa de AS, pedi água e tomei 2 AS. Saí da farmácia para me dirigir ao próximo lugar para fazer a pesquisa. Só que daí eu já não lembro nem o trajeto e nem quando eu entrei no supermercado. E foi exatamente onde eu colapsei. Eu tive uma parada cardiorrespiratória em pleno supermercado. Não lembro, não lembro desse episódio. Quando eu me vi em um lugar diferente, com a minha consciência diante de outra consciência, em que esta consciência me transmitia telepaticamente e dizia exatamente isso que eu vou relatar. Tiramos você de lá e colocamos você no lugar certo e na hora certa. Vai voltar sem sequelas, por merecimento, mas vai ter que trabalhar.
Nesse momento, Carlos, eu me via diante de dois seres em que um deles, ele estava com uma bola de energia nas mãos e que ele manipulava essa energia diante de outro ser. Ele, ao manipular essa energia, Carlos, ele empurrava essa energia no outro e essa energia entrava na testa desse outro ser. E não eram humanos como nós. Eles tinham uma cor diferente e era como se fosse plastificado, tivesse uma membrana plastificada. Vi isso e não entendia. Na realidade, eu nem sabia que eu estava lá com o corpo no supermercado, porque eu não vi o meu corpo. Eu não vi túnel. Eu não vi nada que me desse indício que o meu corpo estava lá colapsado. Depois desse esclarecimento, dessa consciência, porque não era pessoa, era uma consciência. Como se eu estivesse voltando, Carlos, porque eu sentia que eu fazia um movimento de cabeça, como se eu estivesse voltando, e ao lado esquerdo tinha dois seres enormes, de cor cinza. Só que eles não esboçavam nenhuma emoção, só observava. E nisso eu creio que foi quando eu voltei para o meu corpo. Fui resgatada pelo SAMU e fui levada para a UPA, fiquei na sala vermelha, depois me levaram para, não sei se posso dizer o nome, para o PROCAP. É uma faculdade que eles só atendem cardiologia. E me fizeram um procedimento de angioplastia, me colocando 2 estentes. Quando eu comecei a retornar no hospital, eu fui depois do PROCAP, eu fui para um hospital, eu pensava que eu tivesse sido atendida, sido ressuscitada pela equipe do supermercado. E, na realidade, não foi. Eu fui atendida por uma médica do SAMU, que na hora estava fazendo compras no supermercado. Aí foi quando eu comecei a entender, quando essa consciência me fala, tiramos você de lá, porque na realidade eu queria sair daqui de Maceió num domingo, porque meu netinho estava gripado, e eu falei para o meu filho, filho, eu vou no domingo, e pensei em começar a pesquisa na segunda. E meu filho falou, não, mãe, não se preocupe. E eu saí daqui de Maceió no sábado. E comecei a pesquisa no domingo. Porque é muito estressante. A pesquisa em si ela é estressante, porque você chega em determinados locais que não tem os preços. Então, você precisa incomodar alguém para pedir, e não é todo mundo que está disposto a fazer isso, a dar preços. Além da pandemia, em que, de uma certa forma, você também vai ficar mais vulnerável. Eu já saí daqui com essa vulnerabilidade, mas para trabalhar, e como já vacinada, mas mesmo assim, você corre o risco. Então, depois foi que eu vim entender o que essa consciência me falou. Que mesmo tendo todo o transtorno de que a máquina não funcionou, o tablet,
Eu precisei voltar para casa da minha amiga. Lá, o meu sobrinho resolveu, num clique, só fez abrir e estava resolvido, e me deu o retorno, uma carona. E eu saí andando, pensando em fazer o supermercado, e deu tudo exatamente. Foi quando eu fui entender é que, mesmo com toda essa demora, que eu precisei pegar um ônibus, a andada, e que eu fui colocada naquele local, exatamente na hora que esta médica estava fazendo suas compras. E uma coisa também é que me falaram assim, é programação. Me, me passaram esse esclarecimento de programação. Mas só depois de alguns dias é que você vai entendendo as coisas, o que aconteceu comigo. E é isso, é programação. Entendi que religiosidade. Não existe religião. Religião é coisa do homem. Não existe. O que eu senti, Carlos, é que é de uma, de uma inteligência. Essa consciência é de uma inteligência e de uma bondade. Porque geralmente quem é inteligente, eu sou inteligente, já se olha dos pés à cabeça, de cima para baixo. Não existiu isso. Não existe, pelo menos no local onde eu estava. Outra coisa também que me chamou a atenção é que eu cheguei num ponto em que existia uma cortina enorme, enorme, e que eu via através dessa cortina pessoas passando de lá para cá, mas era numa velocidade. E outra coisa, esses seres, eles não andavam, eles volitavam. E eu sabia, eu não sei por que sabia, mas eu sabia que eram médicos. E eu sabia também que não era para abrir aquela cortina. Ninguém me disse, eu já sabia disso. Não sei como, mas não era para eu abrir essa cortina. E isso foi que aconteceu quando eu me vi diante, primeiro, dessa consciência, e que essa consciência deu este recado, deu este aviso. Na realidade, Carlos, eu nem sabia que eu estava morta. Eu não, eu não tinha consciência que havia colapsado, porque não senti nada. Eu estava diante dessa consciência. E essa consciência, ela não é física. Eu não vi, eu sentia. Como eu não tinha corpo, eu tinha consciência. Então, o que eu posso falar, o que eu posso transmitir, mas que fica muito longe do que eu senti, é que eu não tinha corpo, mas eu fiquei transparente nesse momento, apesar de não ter corpo. É como se essa inteligência conseguisse ler toda a minha vida. Então, como eu fiquei, apesar de não ter corpo, mas eu fiquei translúcida, eu fiquei transparente. E eu não tinha corpo. Eu não sei como explicar. O máximo que eu posso dizer é que eu fiquei transparente. Mas eu não tinha corpo. Porque eu senti que eu fiquei transparente. Eu senti que eu fiquei translúcida. E essa inteligência tinha conhecimento de
toda a minha vida. Nós conversamos antes e você contou algumas coisas que talvez até, às vezes as pessoas ficam um pouco ansiosas quando vão fazer a entrevista, talvez por isso você não tenha comentado, então eu vou te lembrar aqui. Você disse que quando disseram para você que você ia ter que trabalhar, você disse que você fez uma pergunta. Uma única pergunta em todo esse processo, foi a minha única indagação. Quando essa inteligência, essa consciência falou, vou repetir, porque está cravado na minha consciência. Tiramos você de lá, colocamos você no lugar certo e na hora certa. Vai voltar sem sequelas, por merecimento. Mas vai ter que trabalhar. Como eu fui uma pessoa que sempre trabalhei, eu perguntei como. Foi a única indagação feita por essa pessoa. E essa consciência falou, modo de dizer, porque era telepático. Vamos instruir. Vamos instruir. Também não perguntei. E outra coisa também que eu não falei, que você me relembrou, e ele falou o seguinte, é que o relógio desse planeta está muito acelerado. E que também a balança está muito desigual. Mais duas coisas que eu lembro. Carlos, e também eu vim com uma... Não é sensação, é com uma certeza que se precisa ajudar, seja quem for, seja o mais humilde, que nós precisamos ajudar os mais necessitados. E era isso que eu falava para os médicos, porque eu vim falando muito, eu digo até assim, que eu falava feito uma metralhadora. Sabe, eu recebia informação e falava com os médicos, como assim, dizendo para os médicos que eles também olhassem pelo povo necessitado, pelo desvalido, e outra coisa que me falava muito, pelo fedorento. Deu uma parada aqui, e eu também vim com a certeza, é que eles mexem nos nossos eletrônicos. Eles manipulam nossos eletrônicos. Me veio esse entendimento. Eles mexem com o eletrônico. Nós achamos que a tecnologia aqui é o supra-sumo. No entanto, eles mexem brincando, mas não por brincadeira. É que eles a tecnologia, e outra coisa, é uma tecnologia que não é material. Não é material. Porque ao ver essa bola de energia, ele manipulando essa bola de energia, e que eu entendi que essa bola de energia foi injetada na minha testa, porque eu só achava aquilo que eu vi. Dois seres, um de frente para o outro, em que um manipulava essa bola de energia como se fosse laser, e injetava, como se estivesse me mostrando. E só depois eu fui entender que isso foi feito no meu corpo. Por essa consciência? Não foi a consciência. Já foi outro ser. É outro ser que tinha cabeça, tronco e membros.
Esse outro ser que demonstrou para você como é que isso era feito, ele também fez em você? Sim, esses dois seres. Como se você chama dois funcionários e faz aí, ó, demonstra aí como é que vai ser feito. E você é consciência. Nós temos a consciência, que você não via. Você teve os dois seres, que um colocou uma bola de energia na testa do outro, e ao sair você viu dois outros seres. Enormes. Enormes. E a cor já era diferente. Esses dois seres, que estava um com essa bola de energia, era tipo azulado. E eu via como se fosse, como se eles tivessem, sabe, uma roupa de mergulho? Eles tinham aquela roupa de mergulho aderido ao corpo e eram esses seres que um de frente para o outro com essa bola. E essa bola, ele pegava essa bola de energia e essa bola era absorvida pela testa. Na primeira conversa que nós tivemos, eu tenho a impressão de que você sentiu como se eles não fossem. ah, não, como se não fossem seres de fato, como se fossem máquinas, não? Ou eu entendi errado? Não, é um outro tipo. Eu não posso falar humano porque o homem sapiens, né? Nós somos uma raça. É outro tipo de raça. Você conseguiu perceber algum detalhe do rosto dessas duas pessoas? Elas tinham nariz, tinham boca, tinham. Porque você falou testa. Sim, sim, mas nada que fosse diferente que me chamasse atenção. Tinha rosto, só que iguais. Eram clone uma da outra. Como também os seres de que quando eu retorno, eu sinto que a minha cabeça gira para a esquerda. Esses dois seres enormes e cinzas também. Que altura? Ai, meu Deus, quase do tamanho do meu teto aqui. Quase 2 metros de altura, 2 metros e pouco. Uma porta tem 2,10 m. Eita. 3 metros? Um teto tem 3 a 3,5, às vezes até mais. Um teto de um apartamento popular. Um teto. Deve ter 3 metros, 2,70 m. Porque eu não parei, porque eu estava. Meu rosto, ele foi fazendo isso, Vá. Carlos, quando você passa de carro, que você gira o rosto. E os dois seres estavam aqui à esquerda desse local. E eu olhei e fui embora. E o que você sentiu quando você olhou? Não, só vi. Não deu tempo de sentir. Só vi esses dois seres cinzas, enormes, pescoço alongados, e eles olhavam sem emoção, só observava tudo que foi dito telepaticamente naquele ambiente. Você sentia que havia uma hierarquia entre eles? Eu senti a hierarquia da consciência. Ali, a maior posição era da consciência. Essa consciência de uma inteligência, de uma bondade, de uma retidão, mas uma retidão sem opressão. Porque veja assim, meu pai foi muito enérgico. Não, não é o caso. É a bondade, uma inteligência, mas que não oprime. Esses dois seres maiores que você viu, eles não tinham nenhum detalhe que não fosse cinza, e você percebeu também olho, nariz, boca, dedos. O que você percebeu a mais neles? Tinha tudo isso, mas diferente do ser humano. Pescoço muito alongado,
o tronco alongado, os braços, desproporcional a toda a raça humana. Eu estou falando de uma outra raça. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Wirla, onde ela nos conta mais detalhes sobre a sua EQM e também responde as nossas perguntas. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?